30 anos depois do lançamento de Um Tira da Pesada 3, a Netflix está nos trazendo o quarto filme da franquia. E hoje eu vou fazer um resumão da trilogia original das aventuras do detetive Axel Foley. Sem mais enrolações, vamos nessa. Um Tira da Pesada 1. Logo no início, o Axel Foley aparece numa missão à paisana negociando com os caras dentro de um caminhão roubado carregado de cigarros. Então passam a viatura e os policiais logo veem o caminhão no beco e vão até lá para abordar os caras. Aparentemente, os policiais não sabiam quem era o detetive Foley ou não falaram nada para não estragar o disfarce. De qualquer forma, os caras entram em pânico e fogem com o caminhão, onde eles passam destruindo tudo numa perseguição policial. No fim das contas, o caminhão para e um dos policiais acaba reconhecendo o Axel. Em seguida, Axel vai até o departamento de polícia e leva uma mijada do seu chefe Douglas Todd, por trabalhar numa missão à paisana sem permissão. O chefe manda ele ficar esperto, senão vai acabar sendo demitido. Desde o início, Axel e Todd têm uma relação de amor e ódio, mas sempre se respeitam muito. Então Foley vai pra casa e encontra um velho amigo que estava preso. Esse amigo, chamado Mike, mostra pra Foley 10.000 marcos alemães em títulos que ganhou no trabalho, mas na verdade são roubados. Foley ignora e os dois saem pra beber. Na volta, uns caras aparecem e matam seu amigo Mike e fogem. Curiosidade rápida, o assassino é interpretado por Jonathan Banks, que mais pra frente interpretou Mike Ehrmantraut em Breaking Bad. Continuando, os policiais chegam na cena do crime junto com Todd, que fala pra Foley ficar fora do caso. Então ele pede pra tirar umas férias e Todd autoriza, mas o que ele realmente quer é investigar quem mandou matar seu amigo Mike e por quê. Então ele vai pra Beverly Hills encontrar uma amiga que tinha em comum com Mike, chamada Jenny. Chegando na galeria onde Jenny trabalha, ele conhece Serge, um cara bem divertido que não consegue dizer o nome de Axel direito. O Sr. Ahmed Foley está aqui para falar com ela. Não, é Axel. O Foley quer falar com ela. Serge então leva Axel até Jenny e ele conta pra ela que Mike tá morto e pergunta se ela sabe de algo a respeito, já que foi ela quem ajudou ele a arrumar o último emprego. Jenny fala que o nome do cara que contratou Mike é Victor, que é o dono da galeria onde Jenny trabalha. Então Axel vai até Victor pra falar com ele sobre seu amigo Mike. Chegando lá, ele fala que Mike tá morto e Victor se faz de bobo, mas esse cara não engana ninguém com essa cara de vilão aí. Foley fica desconfiado, então Victor manda os seguranças acompanharem ele sutilmente até a saída. A polícia local chega e leva ele para a delegacia sob acusação de porte de arma e desordem pública. Chegando lá, Axel conhece os detetives Billy e Taggart e o capitão Bogomil. Aí eles descobrem que Axel é da polícia. Depois disso, Jenny paga sua fiança. Foley então decide continuar investigando. Vai até o depósito onde Mike trabalhava para procurar pistas. Lá ele encontra títulos idênticos aos que seu amigo Mike disse que ganhou. Então ele vai atrás de Victor novamente e diz para ele que sabe que ele está envolvido na morte de seu amigo e logo vai provar. A polícia novamente aparece e escolta Foley até a delegacia, onde ele finalmente abre o jogo com os detetives dizendo que Victor não é flor que se cheire e que além de estar envolvido com a morte de Mike, também está envolvido com o tráfico de drogas, já que ele encontrou pó de café espalhado nas caixas do depósito, que serve para despistar os cães farejadores. Os detetives locais falam que se ele não tem provas, não tem o que fazer. Então o chefe da polícia local aparece e manda Billy escoltar ele para fora da cidade, devido a toda a algazarra que Foley fez e que se ele voltasse, iria ser processado. No caminho, Axel convence Billy a ajudá-lo, então eles vão até a galeria, pegam a Jenny e vão até o depósito procurar novas provas. Chegando no depósito, Billy fica no carro e Axel e Jenny entram no depósito, onde finalmente encontram as drogas. Porém, Victor e seus capangas chegam e o assassino confessa a Foley que matou Mike. Victor sequestra a Jenny e a leva para sua casa, enquanto seus capangas descem o cacete em Foley. Billy vê o movimento de Victor sequestrando Jenny, então entra no depósito, salva Foley e os dois vão até a casa de Victor para salvar Jenny. Chegando na casa, Foley invade a propriedade, onde troca tiros com os capangas de Victor. Nisso chega o detetive Taggart. Ele brinca de cavalinho com Billy e em seguida entram na casa e trocam tiros com os capangas. Axel mata o assassino de Mike, os reforços chegam, eles matam Victor e salvam Jenny. No fim do filme, o chefe de polícia de Beverly Hills chega e pergunta que diabos está acontecendo. Bogomil resume tudo o que aconteceu e todo mundo vive feliz até chegar Um Tira da Pesada 2. Um Tira da Pesada 2. Já começa com uma loira pomposa chamada Carla assaltando uma joalheria com seus capangas. Então corta para Axel Foley alimentando os peixes e saindo para negociar com um falsificador de cartões de crédito em uma missão à paisana. Em seguida vai pro departamento de polícia de Detroit. Então corta para uma cena onde aparece o capitão Bogomil investigando um caso e encontrando pistas. Nisso, um dos criminosos avista o capitão e fica em alerta. Bogomil então liga para Foley para desmarcar uma pescaria que iriam fazer juntos. Isso mostra que eles mantiveram contato e criaram uma amizade depois do primeiro filme. Em seguida, Bogomil é abordado, onde cai numa armadilha e aqueles criminosos que viram ele achando pistas tentam matá-lo. Bogomil não morre, mas fica bem mal na UTI. E assim que Axel fica sabendo, vai pra Beverly Hills para tentar descobrir quem tentou matar o capitão Bogomil e por quê. Na verdade, essa é uma premissa bem semelhante ao primeiro filme, mas beleza. Foley então vai até o departamento de polícia de Beverly Hills para investigar o caso em que Bogomil estava trabalhando. Chegando lá, Axel encontra os detetives Billy e Taggart, analisa as cápsulas das munições usadas no assalto do início do filme, então eles chegam à conclusão que talvez o dono do clube de tiro tá envolvido e vão até
até lá. Chegando lá, Foley mostra a cápsula pro armeiro. Você é Ross Fielding, o armeiro? Sou. E pergunta se ele a reconhece. Nesse meio tempo, um cara vê essa cena por uma câmera de segurança e já desconfia que Foley é policial e manda matá-lo. Dali, Axel, Billy e Taggart vão pra uma boate refletir sobre o caso. Na saída, uns caras num carro preto tentam matar Foley e começa um tiroteio. O carro preto tomba e os caras fogem. Aí Axel acha uma pista com uma digital. Eles verificam a digital no departamento e é um cara que trabalha no clube de tiro. Então eles voltam pro clube de tiro, invadem o local, vão até o escritório do dono e encontram outra pista, que é uma coordenada de um banco. Aí eles correm até esse banco para tentar impedir um possível assalto, chegam lá e soam o alarme. Os assaltantes fogem e eles começam a perseguição com um caminhão betoneira, até chegar na mansão da Playboy. Lá eles encontram o dono do clube de tiro junto com Carla. Vão até lá trocar uma ideia e começam a causar uma confusão. Então chega o próprio Hugh Hefner, fundador da revista Playboy, e pede para todos eles saírem fora. No carro, Axel fala que roubou a carteira do dono do clube de tiro, cujo nome é Maxwell Dent. Na carteira, Foley acha o cartão do contador de Dent, então vão até lá investigar. Já no escritório do contador, Axel passa uma conversinha nele para ele sair da sala e deixar Foley usar o computador para investigar todas as contas e propriedades de Dent. Então encontra mais uma pista, que o leva até uma pista de corrida de cavalo, ou para os mais chegados, um hipódromo. Mas chegam lá tarde demais, já que tinha rolado mais um assalto. Porém, Axel percebe algo estranho, uma lama vermelha no chão enquanto um cara tava dando banho num cavalo. Aí ele pergunta pro cara onde esse cavalo tava para tá sujo assim, e o cara fala que ele tava no campo de petróleo de Dent. Aí eles vão até lá. No caminho, Foley desvenda todo o caso e descobre que Dent estava traficando armas, e tudo que ele precisava era achar a prova. Chegando lá, eles finalmente encontram as armas e também encontram Dent fazendo as negociações do tráfico de armas. Então começa um tiroteio entre os detetives e os capangas de Dent. No fim, Axel mata Dent e Taggart mata Carla. Então chegam os reforços junto com o chefe de polícia Lutz e o prefeito Ted. Aí Billy explica tudo o que aconteceu, mas Lutz não acredita e fala que Billy e Taggart estão demitidos e Foley está preso. Porém, o prefeito não gostou nada disso e demite o chefe de polícia Lutz. Então ele agradece Axel, Billy e Taggart e fim de filme. Um tira da pesada 3. Inicialmente temos uma cena com Axel e os outros policiais se preparando para uma batida policial num desmanche. Dessa vez o chefe dele, o Todd, tá junto para observar a operação. Todd tinha pedido a SWAT para acompanhar essa batida, mas Axel cancela a SWAT dizendo que eles dão conta sozinhos. Então corta para uma cena dentro do desmanche com os mecânicos trabalhando. Aí chegam os caras para uma negociação de uma carga que os mecânicos tinham roubado. O líder deles, chamado Alice DeWald, pede para um dos mecânicos abrir a van para conferir a carga. Depois de conferir, os mecânicos pedem a grana pelo roubo. E aí os caras matam todos os mecânicos. Nisso, Axel bate na porta para iniciar a batida e já percebe que deu merda. Então os policiais começam a trocar tiros com DeWald e seus capangas. No meio do tiroteio chega Todd para observar a batida, mas já se liga do que tá acontecendo e entra em alerta para ajudar os tiras. Axel vê Todd entrando e vai até lá para tentar protegê-lo, mas é tarde demais. DeWald atira em Todd na frente de Axel e foge. Foley ouve as últimas palavras de Todd e vai atrás de DeWald, mas é interrompido por Steve Fulbright, que diz ser federal e fala para Foley que essa é uma investigação federal e não é para Axel interferir. Depois do funeral de Todd, Axel vai investigar e descobre uma ligação entre o assassino e o parque de diversões Wonderworld, que fica em Beverly Hills, e é para lá que ele vai. Chegando lá, ele reencontra seu velho amigo Billy, que agora é subdiretor de operações do sul da Califórnia. Conta para ele sobre Todd e que vai até o fim para vingar a morte de seu chefe. Então ele vai até o parque de diversões para falar com o responsável do parque sobre a investigação. Chegando lá, os seguranças não deixam ele entrar para falar com o dono. Então ele entra como pagante e invade a área administrativa. Lá ele conhece Janice, que trabalha operando uma das máquinas do parque. Em seguida, os seguranças avistam Foley pelas câmeras e sem conversinha já tentam apagar o maluco. Aí eles trocam tiros e Axel foge. Aqui um destaque para esse figurante aqui, que na verdade é George Lucas, sim, o criador da saga Star Wars. Então Axel é pego por outros seguranças, que o levam até o chefe de segurança do parque. Já na sala de segurança, Foley tenta explicar a situação para Sanderson, um dos chefes de segurança, mas Sanderson não dá a mínima e de repente entra DeWald, o assassino de Todd. E Axel já quer resolver o esquema ali mesmo. Então, a gente descobre que DeWald é tipo o dono de uma empresa de segurança privada que comanda a segurança do parque. Depois, em seu apartamento, o Axel conhece o tio Dave, que é o dono do parque. Tio Dave! Tio Dave! Tio Dave! Tio Dave! Tio Dave tá desconfiado que tem algo errado no seu parque, mas não confia em ninguém. Então, pede ajuda a Axel. Tio Dave entrega um papel com uma mensagem de Roger, que é o cara que projetou o parque e desapareceu recentemente. Axel então continua com as investigações e vai a um evento onde DeWald vai receber um prêmio. Lá ele encontra Serge, o cara lá do primeiro filme que não conseguia falar o nome de Axel. E aqui eu dou um destaque para a excelente dublagem brasileira, que ficou sensacional. A gente vai super saudáveis. Você faz colonoscopia? Como é que é? Você faz colonoscopia? Colonoscopia? Não, Ai, não, é não, meu não. novo hobby. E você já fez? Ai, peraí, espera. Vai ver se eu tô na esquina. Ai, já
Continuando, Axel vai ao evento de The Wald e eles saem no soco. Foley é preso e na delegacia o federal Fulbright aparece e manda Foley voltar para casa. Foley concorda na hora, mas depois volta pro parque e continuar sua investigação. Mas como ele já tá marcado, precisa vestir uma fantasia para os seguranças não reconhecê-lo. Então Janice descobre Axel e ajuda ele dando um mapa do parque, dizendo que tem uma área fechada que é muito suspeita. Foley vai até lá e descobre que os caras estão falsificando dinheiro. The Wald vê Axel e manda matá-lo, mas ele consegue fugir por um tempo, mas logo os seguranças o detêm. Fulbright e a polícia chegam, então Axel conta tudo. Eles vão até o local das falsificações, porém os dólares somem e só tem impressões da moeda do parque. Mais uma vez a polícia manda Foley para casa e mais uma vez ele escapa e vai atrás do tio Dave, o dono do parque, para contar o que descobriu. Mas quando eles se encontram, The Wald aparece, atira no tio Dave e Axel consegue fugir dali e levar o tio Dave pro hospital. Em seguida, Axel liga pro parque para alertar a Janice sobre tudo, mas quem atende é The Wald e fala que sequestrou Janice e manda Foley ir até o parque para acertarem as contas. Lá eles começam um tiroteio, o Billy chega, entra na briga, no meio da confusão The Wald foge e Axel vai atrás e encontra The Wald. Aí eles saem no soco e Foley finalmente mata The Wald e vinga seu chefe Todd. O que Axel não esperava é que o federal Fulbright também estava envolvido e então mata ele também. No fim do filme, o tio Dave sobrevive e faz uma homenagem a Axel dando seu nome a um novo personagem do parque. E todos vivem felizes para sempre. Eu sei que não mencionei muitos detalhes importantes, porém isso é só um resumo e não tem como falar tudo em tão pouco tempo. Mas você pode comentar aqui os detalhes que eu deixei de fora para agregar no resumo. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você de alguma forma. Muito obrigado pela sua companhia e falou!